Aqui é o professor Christian. Vamos iniciar aqui a nossa terceira prática do curso. Nessa prática, vamos realizar duas simulações. Essa primeira, vamos fazer o desafio proposto na prática 2, acender e apagar o LED utilizando dois botões, sendo o B1 liga e o B2 desliga. Vamos então montar esse circuito no Tinkercad. Vamos entrar então colocando o e-mail e a senha. Vamos lá em Circuits e criar um novo circuito. Então a gente pode alterar o nome aí para ficar registrado a prática 3. Em seguida vamos buscar o Arduino e o protoboard que nós vamos estar utilizando. Assim como na prática passada, vamos deixar já pronto os pinos com o GND e os 5 volts para que a gente possa ter acesso facilmente ao longo da prática. Ligando aí o GND, onde está o menos. Em seguida, os 5 volts no pino horizontal, onde está o sinal de mais. Vamos lá pegar os botões, são dois botões que nós vamos utilizar, um botão para ligar e o outro para desligar. Os resistores, colocar aí dois resistores de 10K, assim como no modelo, né, do circuito do botão pull-down. Aí esse resistor que está ligado num dos terminais, a gente vai ligar ao GND. Não é necessário você pegar outro resistor, dando Ctrl C em cima desse e Ctrl V, você replica o resistor já com o valor que você deseja, no caso aí 10K. Também colocar o GND nesse outro. Os dois botões são iguais. O outro lado do botão do terminal, o VCC. E agora mais um resistor de 100 ohms, que nós vamos estar interligando entre o botão e o resistor de 10K. Pode dar um Ctrl C, Ctrl V, você replica esse resistor para o outro botão. Interliga ele. O primeiro botão está como número 2. Eu vou mudar e deixar descrito o botão como liga, para a gente lembrar que esse é o botão que vai ligar o LED. E o outro botão, que está como nome 3, eu vou deixar o nome desliga, para a gente não esquecer qual é o botão liga e qual o desliga. O botão liga, nós vamos estar ligando ele no terminal 2, no pino 2 digital, assim como foi feito no programa. E o botão desliga vai ser ligado no pino 3 digital. Agora vamos ligar o resistor e o LED que vai ser utilizado. O resistor de 470 ohms.
e o LED. Vamos pegar o pino 13 do Arduino e ligar ao resistor de 470 ohms. Em seguida, na sequência, vamos ligar do resistor para o anodo e fechando a gente liga o catodo ao GND ou terra. O circuito está pronto. Vamos lá em código, mudar para texto. Apaga esse programa e vamos lá ver o programa que vamos estar utilizando. Então nessa prática, como iremos utilizar dois botões, iniciamos declarando o botão 1 no pino 2 e o botão 2 no pino 3. Em seguida, o pino 13 ao LED. E criamos duas variáveis chamadas estado 1 e estado 2, pois precisaremos delas para armazenar os estados lógicos dos dois botões. Em Void Setup, configuramos o LED como output e os dois botões como input. Lá em Void Loop, iniciamos lendo o estado lógico dos dois botões. É bom lembrar que ambos botões, quando em repouso, estão enviando o nível lógico 0, ou lógica low, para ambos botões. E somente quando pressionarmos um dos botões, eles enviarão lógica high, ou 5 volts. Então agora, criamos duas lógicas com a função if, esperando que estado 1 ou estado 2 seja igual a high. Quando o estado 1 for igual a high, quando o botão for pressionado, o LED acende. E quando o estado 2 for igual a high, quando o botão 2 for pressionado, o LED apaga. Vamos agora voltar ao Tinkercad e inserir esse código para testarmos o programa. Inserindo o programa, o mesmo que nós comentamos agora, podemos então iniciar e verificar o seu funcionamento. Iniciando. Então o primeiro botão, o botão liga, ao apertar o LED liga. O botão 2, que é o botão desliga, desliga o LED. Agora, nessa simulação, faremos o controle de acender e apagar um LED, só que agora com o mesmo botão. Ou seja, quando pressionado o botão, o LED acende, e se pressionado novamente o mesmo botão, o LED irá apagar. Vamos ver o programa primeiro. Nessa prática, observe que temos apenas um botão declarado no pino 2 e o LED declarado no pino 13. Continuamos com a variável estado, para armazenar o estado lógico do botão. A novidade nesse programa é a criação de uma variável chamada LEDState, para armazenar o estado do LED, onde iniciamos com o estado low, ou seja, LED apagado. No Void Setup, declaramos o pino do LED como output e o pino do botão como input. Lá em Void Loop, iniciamos lendo o estado do botão. Se de início o botão não for pressionado, estará encaminhando a lógica low ou 0 volts. Veja que em seguida colocamos uma função if verificando quando a variável estado será igual à lógica high. Enquanto o botão não for pressionado para enviar a lógica high, o programa irá pular essa função indo para o comando digitalWrite, onde irá executar a lógica
da variável LEDState, que iniciamos o programa com a lógica low, ou seja, LED apagado. Perceba que enquanto não for pressionado o botão, a função if estado igual a high não será verdadeira. Mas, se o botão for pressionado, o programa passará pelo if e encontrará outro if, que faz a seguinte verificação. Se LEDState igual a low, LED apagado, execute LEDState high, acenda o LED. Mas, se LEDState for igual a low, for falso, ou seja, LED não está apagado, ele está aceso. Execute a função else, ou seja, faça o LEDState low, apague o LED. Em seguida, ao sair do if, o programa terminará executando a função digitalWrite, ou seja, execute a função do estado do LED. Se LEDState for igual a low, apaga o LED. Se LEDState for igual a high, acenda o LED. Observe que dentro do if foi colocado um atraso de 100 milissegundos. Esse atraso é para garantir que ao pressionar o botão, ele execute uma vez a cada vez que for pressionado. Vamos no Tinkercad e vamos deixar apenas um circuito com um botão e inserir o programa para execução do teste. Nesse programa, vamos deixar apenas o pino 2, então o botão que estava ligado no pino 3, vamos eliminá-lo, deixando apenas o botão 1. Vou colocar aí o nome liga-desliga, porque é um único botão que vai executar as duas funções agora. Indo lá em código, podemos apagar o programa anterior e colocar o programa novo, que nós acabamos de verificar. Iniciando, podemos fazer o teste. Pressionando o botão, você liga ao LED. Pressionando o mesmo botão agora, perceba que o LED vai apagar. Como desafio para vocês brincarem, tentem criar um programa agora onde o LED pisca de modo alternado, com um intervalo de meio segundo, similar à sinalização para a passagem de veículos, mas fazendo o controle liga e desliga do circuito utilizando apenas um botão, similar ao que acabamos de fazer na prática anterior. Espero que tenham gostado dessa prática 3, pessoal. Obrigado e até a próxima.